Olá pessoal, estudaremos a Lei Orgânica do município de Macaé, um conteúdo extenso, por esse motivo estudaremos em partes, beleza? E também faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para vocês fixarem o conteúdo. E se você gosta de questão, eu também disponibilizo um documento contendo questões autorais, com gabarito comentado, que você pode treinar bastante, tá? Então, se for do seu interesse, os links estão presentes na descrição deste vídeo, assim como também os combos promocionais. Além disso, eu também fiz uma parceria com a professora Tatiana, professora do curso Claro que Vou Passar. Ela disponibiliza um curso completo para a CEMED Macaé, tá? Que é o Acelera CEMED Macaé. Então também, se for do seu interesse, os links estão na descrição do vídeo, assim como o meu cupom promocional, né, que é o Michele25, beleza? Bom, e se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos aqui no canal, é fundamental que você se inscreva e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Lei Orgânica do município de Macaé, falando agora dos vereadores. Os vereadores, que fazem parte do Poder Legislativo, nós já vimos isso, eles são invioláveis quando do exercício do mandato e na circunscrição do município, inviolável por suas opiniões, atos, palavras e votos. Inviolável no sentido de que um parlamentar, por toda a responsabilidade e por toda a representatividade que ele tem, o que ele diz, a palavra dele, o voto dele, tem um peso muito grande. Então é inviolável nesse sentido. No entanto, essa inviolabilidade, ela é apenas aceita no exercício do mandato desse vereador enquanto ele é vereador e na circunscrição do município, o município esse que ele é vereador. Tá? Então, fora da circunscrição, não tem essa questão da inviolabilidade da opinião, palavra, atos e votos, ok? Bom, também existem algumas vedações aos vereadores, né? Essas vedações são proibições que acontecem desde a expedição do diploma, no momento que o diploma ele é expedido, ele é produzido, ou desde a posse, no momento que o vereador, naquela sessão solene, ele vai e assina e se compromete com todas as atribuições do seu cargo, faz um juramento e assina o termo de posse. Então, desde a expedição do diploma ou desde a posse, já existem proibições em relação aos vereadores. Desde a expedição do diploma, é proibido ao vereador firmar ou manter contrato com o município, com as suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusula uniforme. Por quê, gente? Por que o vereador não pode ter ali um contrato, né, com uma autarquia que tem uma relação que faz parte do município? Por que o vereador não pode ter ali um contrato com uma empresa concessionária que tem um contrato de concessão para poder prestar um serviço público para o município? Porque se ele faz isso, se ele tem uma relação ali de muita proximidade com quem está prestando serviço ao município ou com quem está tentando prestar, está participando do processo licitatório, isso abre precedentes para a corrupção. Porque se o vereador ele tem contrato com uma concessionária, uma empresa que presta um serviço para o município, esse vereador ele pode fazer uma espécie de camaradagem com essa empresa, já que ele tem contrato, e aí facilitar a vida dessa empresa, ou ainda tem a questão do desvio de dinheiro, na questão de proporcionar vantagens em relação a essa empresa. Então, uma série um canal é aberto para possibilidades de corrupção, tá? Portanto, por isso que não pode. Nós temos a exceção em relação às cláusulas uniformes, porque são regras presentes em um contrato, né, que vale para todos os cidadãos, não tem uma distinção. Então, por ter essa questão de ser direcionado para todos, nesse caso, para essa situação, sim, é possível estabelecer uma relação contratual. Também é vedado ao vereador, desde a expedição do diploma, aceitar cargo, função ou emprego no âmbito da administração pública direta ou indireta, que seja do município, salvo quando for através de concurso público. Então, se o vereador ele está ali nesse cargo eletivo, ele não pode aceitar um emprego para fazer parte ali da administração pública direta ou indireta do município que ele é vereador, a não ser que ele tenha prestado concurso público, né, e aí ele é um servidor efetivo. E nesse caso, sendo um servidor efetivo, ele tem algumas opções, ele pode acumular os dois cargos caso haja compatibilidade de horário, e não havendo compatibilidade de horário, ele assume o cargo eletivo, né, fica de licença em relação
ao cargo efetivo. Bom, e desde a posse é proibido o que aos vereadores? Ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município, do qual seja exonerável ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal ou equivalente, desde que se licencie do munus público de vereador. Munus público da sua tarefa, né, de vereador. Então, a partir do momento que o vereador vai lá e assina o termo de posse, ele não pode ocupar um cargo que seja ad nutum. O que é isso? Aquele cargo comissionado de livre nomeação e exoneração. Aquele cargo de confiança, né? Que é aquele cargo de chefia, direção ou assessoramento. Então, a partir do momento que ele assume, que ele assina o termo de posse como vereador, ele não pode mais ter nenhum tipo de cargo ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal ou algo equivalente a isso. Né? Aí, nesse caso do secretário municipal, ele teria que se licenciar da sua tarefa pública de vereador. O vereador também não pode, desde a posse, exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Ele não pode ser vereador e ser deputado estadual ao mesmo tempo, por exemplo, tá? Então, ele não pode ter um outro cargo eletivo, seja federal, seja estadual ou seja municipal. Ele também não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exerça função remunerada. De novo, aquela situação, né? Por que não pode? Para poder não abrir precedentes para a corrupção, né? Porque se ele é proprietário de uma empresa que estabelece uma relação com o município, ele pode favorecer a sua própria empresa, tá? Então, é para evitar esse tipo de situação. E também é proibido, desde a posse, patrocinar causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades referidas na linha A do inciso 1, que são aquelas da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista ou também as empresas concessionárias. Mais uma vez, puxando para aquela situação de impedir e de evitar possíveis situações de corrupção. Bom, perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições que nós acabamos de ver, seja desde a posse, seja desde a expedição do diploma, tiver comportamento incompatível ao decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, né, um comportamento incompatível, por exemplo, parecer embriagado, frequentemente embriagado, isso é um comportamento incompatível ao decoro parlamentar, não pode. Utilizar o mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, né, improbidade administrativa no sentido de não agir com boa fé. Por exemplo, o vereador que foi constatado que ele teve ali um enriquecimento ilícito ou que ele causou danos aos cofres públicos, tudo isso se configura numa situação de improbidade administrativa. Além disso, ele também perderá o mandato quando ele deixar de comparecer em cada período legislativo anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade. Então ele tem que comparecer, né, à sessão legislativa porque é o local em que ele trabalha, né? Então ele tem que comparecer. Se ele faltar a terça parte das sessões ordinárias, que são aquelas sessões que já estão previstas no regimento interno, ele vai perder o mandato, exceto numa situação, né, de doença, licença ou uma missão. E aí, nesse caso, tudo bem, tá? Porque ele teve uma razão justificável para isso. Também fixar residência fora do município, tá? Ele tem que residir no município em que ele é vereador. E numa situação em que ele perdeu, tiver suspenso seus direitos políticos, ele perde também o seu mandato. Nos casos dos incisos 1 e 2, quais são os incisos 1 e 2? É a situação em que ele infringir aquelas proibições que nós vimos, né, desde a posse e desde a expedição do diploma, e também a situação dele ter um comportamento incompatível ao decoro parlamentar ou atentatório. Tá? Então, nessas situações, ele vai perder o mandato, será declarado, né, a situação da perda do mandato pela Câmara, por voto secreto e decisão de 2/3 de seus membros, tá? Então, nessas duas situações, a Câmara vai decidir por voto secreto e, pelo menos, a decisão tem que, né, ter uma aprovação de pelo menos 2/3 dos seus membros, mediante proposição da mesa ou de partido político com representação na Câmara, assegurando-lhe ampla defesa, tá? Aquele vereador terá direito a ampla defesa e para ele perder o mandato dele, nessas duas situações, tem que passar por todo esse decoro, tá? Tem que ter essa votação secreta e também a decisão de 2/3 dos membros da Câmara. E essa proposição tem que partir da mesa, né, ou do partido político que tenha né, vereadores que estejam ali na Câmara, que tenham cadeiras na Câmara dos Vereadores, tá? Então, partidos políticos que a gente fala que são representativos. O vereador, ele poderá licenciar-se por quais razões? Por motivos de doença,
para tratar sem remuneração de interesse particular. E nesse caso, o afastamento não pode ultrapassar 120 dias, tá? Então o limite são 120 dias de sessão legislativa. E para desempenhar missão temporária de caráter cultural ou de interesse do município. A licença para tratar de interesse particular não pode ser nunca inferior a 30 dias. Ela é até 120 e o mínimo dela são 30 dias. Além disso, no momento em que o vereador for afastado, tem que ser convocado o suplente, que é quem vai substituir o vereador. Em que situação? No caso de licença ou ainda no caso de vaga, por mais de 90 dias. Bom, o suplente convocado, ele tem que tomar posse e tem um prazo. Ele tem até 15 dias para poder tomar posse a partir do momento em que ele for convocado. A não ser, ele pode não tomar posse nesse prazo, caso ele tenha um motivo justo para isso, que seja aceito pela Câmara. Nesse caso, a Câmara irá prorrogar o prazo. Vou falar agora do processo legislativo, que compreende a elaboração de alguns documentos. Que documentos são esses? As emendas à lei orgânica, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, as resoluções e os decretos legislativos. Eu vou deixar a emenda à lei orgânica por último, para falar por último, porque eu reservei um slide para isso, tá? Falando das leis de modo geral, a iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao próprio prefeito e também aos cidadãos de modo geral, tá? Os cidadãos, eles podem fazer um projeto de lei e enviar à Câmara. E aí a Câmara vai aprovar ou não esse projeto de lei. Já as leis complementares, elas serão aprovadas apenas por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, tá? Observando os termos de votação das leis ordinárias, tá? Então, para que uma lei complementar ela consiga entrar em vigor, tem que ter maioria absoluta dos votos. Tem essa particularidade em relação às leis complementares. E as leis complementares, elas tratarão sobre qual tipo de lei? As leis complementares tratarão sobre o Código Tributário do município, sobre o Código de Obras, sobre o Plano Diretor. Lembra o Plano Diretor? Que é aquele instrumento de organização do solo urbano, do Código de Atividades Econômicas, o Código de Postura também, de posturas, né, que fala sobre questões de ordenamento público, questões de funcionamento, normas em relação ao funcionamento do comércio, enfim. Também será objeto de lei complementar o Estatuto dos Servidores do Município, né, que é tratado pelo regime jurídico dos servidores públicos, que nós também estamos estudando. Também o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores também é tratado através de lei complementar e o reordenamento territorial. E algumas matérias, elas são de iniciativa exclusiva do prefeito, tá? Leis que dispõem, por exemplo, sobre cargos, funções, empregos públicos do executivo municipal, também das entidades de administração pública indireta. Leis que disponham sobre servidores públicos do executivo, seu regime jurídico, provimento, estabilidade, aposentadoria. Também sobre criação e estruturação de secretarias e departamentos, sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, créditos suplementares também de iniciativa do prefeito, plano diretor também exclusivo, iniciativa exclusiva do prefeito, assim como matérias que criem, ainda que indiretamente, despesas para o erário, né? Despesas para os cofres públicos também é matéria de iniciativa exclusiva do prefeito. Já será matéria exclusiva da Câmara a promulgação de leis que falem sobre abertura de crédito suplementar ou especial para poder aproveitar total ou parcialmente as consignações orçamentárias da Câmara, ou seja, matérias que tratem sobre despesas da Câmara, da própria Câmara, assim como organizar os serviços da própria Câmara. Vale destacar também que o prefeito pode solicitar urgência para que os seus projetos de sua iniciativa sejam apreciados mais rapidamente. E aí ele solicita essa urgência e a Câmara tem até 20 dias para poder gerar uma proposição em relação a essa urgência, em relação a essa solicitação. E aí a Câmara vai mandar esse projeto de lei para o prefeito para que ele, né, dê a sanção dele, aprove esse projeto, mas o prefeito ele pode considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ou ainda contrário ao interesse público. E aí ele entendendo isso, que está inconstitucional no todo ou em parte, ele veta no todo ou em parte esse projeto. E ele tem até 15 dias úteis, tá, para poder fazer isso. Uma vez que o prefeito veta, esse veto será apreciado dentro de 30 dias em uma única sessão, tá, em relação à Câmara. A Câmara vai apreciar o veto, tá? E aí pode rejeitar esse veto pela maioria absoluta dos seus integrantes. O veto do prefeito só pode ser rejeitado se a maioria absoluta da Câmara concordar com isso. Mas aí o que acontece?
a Câmara não aceitou o veto do prefeito. E aí, uma vez não aceito por maioria absoluta, uma vez rejeitado o veto, esse projeto ele será enviado ao prefeito para a devida promulgação, para que ele dê promulgação. E aí, se o prefeito não sancionar essa lei dentro de 48 horas, quem vai sancionar, quem vai promulgar essa lei, será o presidente da Câmara, tá? E se o presidente da Câmara não fizer, quem tem que fazer será o vice-prefeito. Vamos falar agora das leis delegadas. Elas serão elaboradas pelo prefeito. Por isso que é delegado, né? Porque normalmente quem elabora a lei é o poder legislativo, certo? Mas nesse caso, quem está elaborando é o prefeito, por isso uma lei delegada. Mas o prefeito irá elaborar essa lei após autorização da Câmara. E nem todo conteúdo, nem toda matéria pode ser elaborada através de lei delegada. Tem algumas matérias que não podem ser objeto de delegação. Por exemplo, matérias reservadas à lei complementar, matérias reservadas aos planos plurianuais, orçamento, leis de diretrizes orçamentárias, não podem ser objeto de delegação. Então, resumindo, não pode ser objeto de lei delegada. Atos que sejam de competência privativa da Câmara. Então, se é competência privativa da Câmara, a gente entende que compete à Câmara. Matéria reservada à lei complementar. Se é da lei complementar, não pode ser da lei delegada. Plano plurianual, orçamento, leis de diretrizes orçamentárias. São essas situações em que essas matérias não podem ser objeto de lei delegada. A resolução, gente, fala sobre situações que sejam do interesse interno da Câmara, questões envolvendo a organização e o funcionamento da própria Câmara. E o decreto legislativo, ele vai tratar de matérias, de assuntos que sejam de competência exclusiva de quem? Da própria Câmara Municipal. Porque normalmente o decreto é elaborado pelo Poder Executivo, né? Mas é um decreto legislativo. Então, nesse caso, são matérias de competência exclusiva da própria Câmara. E como eu havia dito, eu reservei uma parte só para falar da emenda à lei orgânica, porque isso é muito cobrado em prova de concurso, ok? Então, a lei orgânica, ela pode sofrer emendas? Pode. Ou seja, incorporar informações? Pode incorporar informações. Mas para que a lei orgânica ela tenha essas emendas, tem que ser mediante propostas de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara e também proposta do próprio prefeito. Então, essas propostas relativas às emendas têm que partir dessas duas situações, ou da Câmara, mas aí tem que ter 1/3 no mínimo, ou do próprio prefeito. E aí, uma vez elaborada essa proposta, ela será votada. Ela será votada com um interstício mínimo de 10 dias, ou seja, ela será votada, não pode ter um intervalo que seja menor do que 10, tem que ter um mínimo de 10 dias de intervalo, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Então, perceba, primeiro ela é proposta, essa emenda ela tem uma proposição. Para ter essa proposição, a Câmara tem que estar de acordo, 1/3 da Câmara pelo menos já está de acordo com isso, ou parte do prefeito. Uma vez essa proposta elaborada, ela ainda vai passar por uma votação, e aí essa votação ela tem que ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. E vale destacar aqui, a lei orgânica não pode ser emendada em situação de estado de sítio ou de intervenção no município. Então, o estado de sítio é uma situação de excepcionalidade, né? Uma situação que está acontecendo atípica, uma situação de comoção grave, aconteceu algum incidente que causou essa situação de calamidade, enfim, um estado de guerra, situações como essa, tá? Que promove essa situação de estado de sítio. Então, numa situação dessa, não pode, de forma alguma, se preocupar com isso de emendar a lei orgânica, tá? As preocupações são outras, assim como numa situação em que o município está sofrendo uma intervenção. Então, ali a preocupação é outra, não pode ser essa. E agora, vamos falar da iniciativa popular. Bom, como eu tinha falado para vocês, a iniciativa de leis cabe, né, à Câmara Municipal, também cabe ao prefeito e cabe também ao cidadão de modo geral, né? Aí entra a questão da iniciativa popular. Por quê? Porque uma lei, um projeto de lei pode ser enviado à Câmara. Desde que esse projeto de lei ele seja articulado pelo povo, né, pelos eleitores, e subscrito por no mínimo 5% do eleitorado do município. Tem que ter um mínimo de eleitores ali autorizando e concordando com esse projeto de lei. E aí, uma vez nesse mínimo de 5%, ele será enviado à Câmara Municipal. Temos mais uma situação. Pode ser submetida a plebiscito popular. Plebiscito é uma forma de consulta ao povo.
questões que sejam relevantes para os destinos do município. E essa proposição que irá para plebiscito, ela vai ter que acontecer mediante fundamentação de 1/3 dos vereadores e de 5% dos eleitores do município. Uma vez que a nossa fundamentação, ela será enviada, será elaborada a nível de plebiscito para poder gerar essa consulta popular. E o plebiscito, ele não pode acontecer nos 4 meses antecedentes às eleições municipais, estaduais e nacionais. Tá? Tem que ter um período ali, não pode estar muito próximo, pode acontecer muito próximo às eleições. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo, questão da FGV de 2024, que eu adaptei para o concurso de vocês. Vai dizer que eu já disponibilizei para ver no simulado, contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre a Lei Orgânica de Macaé, também como os promocionais, contendo outros conteúdos além da Lei Orgânica, como o regime jurídico único e também o Plano Municipal de Educação. São simulados que ajudam demais para reforçar o estudo da teoria. Vocês estudam e depois vocês praticam, beleza? Então, vamos lá. Caio, vereador no âmbito da Câmara Municipal de Macaé, foi eleito com a bandeira de que lutaria para que fosse aprovada uma emenda à lei orgânica do ente federativo. Nesse contexto, após ser empossado no cargo político, Caio passou a estudar detidamente os temas afetos à iniciativa para a modificação formal do texto legislativo supracitado. Nesse cenário, é correto afirmar que a lei orgânica do município de Macaé poderá ser emendada mediante proposta de... se tem todo esse enunciado rebuscado, né? Para te confundir, é para confundir o candidato, tá? Mas a pergunta é simples. Ela quer saber o seguinte: se você tem o conhecimento em relação ao mínimo para que uma lei orgânica ela possa ser emendada em relação à proposta. Então vamos ver as alternativas. Letra A, 1/5 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, do prefeito, de qualquer dos secretários municipais e de cidadãos mediante iniciativa popular assinada por no mínimo 3% dos eleitores do município. Gente, a proposta para a emenda à lei orgânica acontece por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara, não é 1/5 não. Também pode acontecer por iniciativa do prefeito, a letra A está errada. A letra B falei 1/5, também está errado, não vou nem continuar lendo porque 1/5 é 1/3, ok? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara e do prefeito, tá perfeita a letra C, isso mesmo. A letra D eu falei 1/5, também não é, e a letra E fala de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, até aí ok, do prefeito, até aí ok, e de qualquer dos secretários municipais, ainda que estado de sítio, na verdade é de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara e do prefeito somente, tá? Não entra aqui os secretários municipais, muito menos em estado de sítio, porque em estado de sítio não pode ter ali emenda à lei orgânica, lembra? Então, de fato, a nossa resposta é a letra C. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que tá por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando o seu estudo, tá? Então não deixe de maratonar os demais materiais e também de acompanhar e também de compartilhar esses materiais com seus amigos concurseiros, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.